Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, A Coisa que Encalhou na Praia. O cadáver de uma criatura gigantesca foi encontrado na costa do Oceano Pacífico. Todo o seu tamanho não era a única coisa que chamava a atenção, porque para além disso, o que parecia ser a cabeça estava cheia de tumores com pequenos tentáculos espalhados por todo o corpo serpentino. Muita gente se aproximou para ver o que era aquilo, e em especial um garoto que não se sentia confortável perto do mar. Ele tinha ido até ali porque ele assistiu na televisão que uma baleia tinha encalhado na praia, mas aquilo era tudo, menos uma baleia. Algumas deduções começaram a acontecer, desde o tamanho da criatura que estimavam que era de 30 metros de comprimento, até mesmo que aquela coisa na verdade era alguma forma de vida pré-histórica. Ele refletiu consigo mesmo que apesar de a humanidade ter chegado longe a ponto de ir até a Lua com a ajuda da ciência, muito pouco era conhecido sobre o que existia dentro do oceano. Ver aquela criatura lhe fez lembrar que era por conta daquele tipo de coisa estranha não muito conhecida que fez ele ter medo da vida marinha, mais especificamente da vida que se escondia no abismo do oceano. Tudo começou quando ele era criança e foi visitar um aquário bem simples que tinha sido montado dentro de um zoológico que ficava numa cidade qualquer. O trauma foi tão grande que até os mínimos detalhes da construção e do clima do ambiente permaneceram intactos em sua memória. O prédio escuro e meio subterrâneo era perfeito para dar vida àquele mundo bizarro. Ele viu peixes com tais formas que jamais passaram pela sua cabeça. As janelas de vidro que serviam como vitrine aos seus olhos exibiam animais assustadores que flutuavam como se estivessem sido esquecidos pelo universo. Desde então, ele passou a sonhar incontáveis vezes com o oceano. Em seus sonhos repetitivos, ele sempre ficava submerso numa profundeza abissal. Lá, ele encontrava todo tipo de criatura, peixes gigantes, grotescos e bizarros que estavam vivos desde muito tempo. Um dos cientistas nota que existem muitas protuberâncias dentro do corpo da criatura. Ele pergunta para um de seus colegas o que ele acha que elas são, e ele responde que talvez essas partes sejam como as do peixe-lanterna e que talvez elas emitam algum tipo de luz. O curioso é que ele também fala que sente arrepios só de imaginar uma criatura daquele porte nadando através das profundezas, enquanto mal conseguia iluminar o escuro das águas. O mesmo cientista que notou as protuberâncias também percebeu que existiam certas manchas um pouco escuras, porém claramente transparentes em alguns lugares ao redor da pele do suposto animal marinho. Seu colega confirma e diz que provavelmente a cor escura é devido à criatura não estar mais viva. Eles sentem no ar o começo de um cheiro desagradável porque aquela carcaça já estava apodrecendo. Os cientistas começam a discutir sobre o que fazer naquela situação porque eles não poderiam apenas ir embora depois de terem presenciado aquilo, porque aquela criatura era a descoberta do século. Enquanto a carcaça é examinada, o garoto que tem medo do mar percebe que tudo aquilo ia feder ainda mais porque aquele dia era um dia de muito sol, e isso ia acelerar a decomposição. Ele vê ao seu lado uma garota chamada Mie passando mal e ele pergunta o que ela está sentindo. Ela diz que tinha ficado um pouco tonta e ele fala que provavelmente isso aconteceu por conta do calor e daquele mau cheiro horrível. Ele a leva para descansar na sombra e pergunta se ela tinha ido até a praia sozinha. Mie responde que sim e fala que por algum motivo ela não conseguiu evitar sair de casa para ver a criatura quando ela ouviu sobre as notícias. O garoto diz que o mesmo aconteceu com ele e essa estranha sensação foi tão forte que mesmo ele tendo medo do mar, ele não conseguiu ficar parado. Ele confessa o seu medo pelos animais marinhos e ela diz que também compartilhava do mesmo sentimento porque ela não gostava do mar. Ele fica curioso por eles terem algo em comum e decide perguntar o motivo para ela não gostar do mar. Mie parece não gostar da pergunta e ele pede desculpas por ter sido invasivo. Mas ela diz que estava tudo bem e decide contar o motivo. Mia diz que conhecia uma pessoa que tinha naufragado no mar há 7 anos quando uma balsa afundou durante uma tempestade. Os tripulantes sumiram e nenhum vestígio deles foi encontrado. Ele a consola e ela diz que a pessoa que sumiu era seu noivo e que apesar de já ter perdido as esperanças de ele ainda estar vivo, ela continuava sonhando com o mar. Em seus sonhos, ela se tornava uma das pessoas que tinha desaparecido no naufrágio e ficava submersa no mais profundo do oceano. Mie conta que a sensação era como se ela estivesse flutuando dentro de um embrião
E mesmo sentindo a presença de várias pessoas ao seu redor, ela não se incomodava com isso. Logo, diversas criaturas marinhas monstruosas e grotescas apareciam, mas elas permaneciam sob o controle de uma parede invisível que ficava entre eles. E por isso, Mia não sentia medo de ser atacada. Ela conta que isso a deixava assustada e os sonhos eram tão recorrentes que ela estava com medo de enlouquecer. O garoto acha tudo ainda mais estranho porque os sonhos dela lembravam os seus. A multidão de pessoas próximas ao corpo da criatura aumenta bastante e uma das pessoas percebe que tem algo dentro da carcaça. Outra pessoa tenta olhar, mas não consegue ver nada. Até que eles prestam bastante atenção nas manchas escuras e gritam aterrorizado com o que eles veem. Existiam corpos humanos dentro da criatura. O caos começa a brotar e junto com ele outras pessoas enxergam mais corpos através das manchas. Alguns gritam que aquela era uma criatura devoradora de humanos, outros se questionam como e quando ela tinha conseguido comer tantas pessoas. Os cientistas acham estranho que mesmo aqueles corpos estando aparentemente dentro do intestino, eles não tinham sido digeridos e estavam completamente intactos. Uma das pessoas grita para cortarem a barriga do monstro para remover os cadáveres e assim que um dos cientistas corta a pele, do buraco feito sai uma quantidade enorme de pessoas amontoadas umas nas outras. Corpos sem roupas cobertos por um líquido grudento e gosmento. A cena é chocante, mas o que eles não esperavam era que os corpos mostrariam sinais de possível vida. Eles estavam se mexendo e emitindo um som bizarro. As pessoas voltam a fazer alarde gritando para chamarem ambulâncias, mas tudo é abafado com os corpos ganhando ainda mais mobilidade. Ninguém sabia o que fazer. Mia, que também estava olhando de perto, ficou abismada por reconhecer entre aquele amontoado de corpos o seu noivo que tinha desaparecido há 7 anos. O garoto que estava com ela pergunta se ela não estava cometendo um engano, mas ela é enfática e responde que não. As pessoas ficam sem acreditar que aqueles corpos são das vítimas que desapareceram e os cientistas ficam se perguntando como aquelas pessoas ainda estavam vivas depois de terem passado longos 7 anos dentro da barriga daquela criatura depois de terem sido engolidas. Mia continua tentando fazer o seu noivo recobrar a consciência, mas assim que ela toca nele, ele grita ameaçador e isso desperta nos outros corpos a mesma reação. Eles começam a se mover um pouco mais rápido e vão se arrastando na direção das pessoas como se quisessem atacá-las. O garoto diz que eles estavam agindo como parasitas e que era provável que eles tinham se mantido vivos naquele estado absorvendo os nutrientes do corpo da criatura. Um tempo depois, algumas investigações e pesquisas mais aprofundadas foram feitas e foi constatado que todas aquelas pessoas, ou o que quer que elas tinham se tornado, estavam mentalmente doentes por conta da transformação que elas tiveram no interior da criatura, ou até mesmo por terem visto coisas inimagináveis no fundo do oceano através da pele transparente. Fim. A Coisa Encalhada na Praia é um conto que apresenta um pensamento praticamente universal. Quais mistérios estão escondidos no fundo do mar e que tipo de criaturas estão à espreita na imensidão das águas? Além de trazer esse assunto à tona que por si só já é bastante assustador, principalmente para quem tem talassofobia, Ito também traça um ponto bem peculiar porque nesse conto ele subverte a normalidade e faz dos humanos os parasitas de outros seres vivos. O mistério por trás do que é essa coisa que acabou parando na praia percorre todas as páginas, mas encontra seu fim quando as pessoas enxergam os corpos dentro da criatura. Esse outro elemento toma o controle da narrativa e mesmo sendo ainda fantástico uma criatura dessas aparecer mesmo que morta, por o oceano ser cheio de mistérios, principalmente nas regiões abissais, o monstro marinho entra no cenário da possibilidade e o foco acaba indo para como os humanos devorados conseguiam sobreviver daquela forma. E por fim, um detalhe importante é que tanto Mia quanto o garoto eram ligados ao mar de uma forma sobrenatural, porque seus sonhos nada mais eram do que todas as visões dos monstros marinhos que as pessoas desaparecidas tiveram durante 7 anos. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e se quer mais contos do Junji Ito narrados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.